Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Então, primeiramente, meu nome é Júlia. Eu trabalho no escritório Biancamano, aqui de Florianópolis. E agradeço a presença de vocês e a Pronet pelo espaço. E a proposta aqui é um bate-papo, é a gente conversar um pouquinho sobre a utilização do banco de dados que todas as empresas têm, cada uma proporcionalmente ao seu tamanho, como um ativo. Basicamente é como que eu posso vender os dados que hoje eu tenho na minha empresa, especialmente nesse momento em que muito se fala sobre proteção de dados. Então a primeira pergunta que a gente pode responder aqui é: proibido vender dados? É proibido vender dados? Não. Não é proibido vender dados. O que a gente tem em voga ultimamente, que fala em questão de proteção de dados, é uma questão que corre em paralelo. São questões que não se anulam. A proteção de dados não anula a possibilidade de vender dados. E por que a gente escolheu falar sobre isso? Porque a gente está falando em vender informação. E a informação é um bem que é muito valioso, que traz um bem para nós. Por quê? Porque a informação é algo que a gente vende e continua com ela. E a gente pode vender amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e quantas vezes a demanda nos permite vender, a gente vai vender a informação. A gente não se desfaz desse bem. E no caso dos dados, a gente tem uma informação que é talvez hoje a informação mais valiosa do mercado, que são os dados. O mundo globalmente armazena dados, transfere dados, troca dados, compra e vende dados, e essas questões elas são essenciais para diversos setores, tanto nos pequenos quanto nos setores grandes. Bom, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu hoje, sendo dono de um provedor, vou fazer a venda dos meus dados de uma forma... Cadê o mercado? Quem é que tem interesse nisso? A troco do que eu vou fazer isso? Eu posso fazer à torto e à direito? Eu posso simplesmente pegar os meus dados e vender ali amanhã? Depende. Depende de que dados nós estamos falando e depende da organização das situações. A gente pode fazer a venda de dados anônimos, por exemplo, sem mais nem menos. Mas aqui eu queria abrir um parênteses, que tem relação com o que a gente tem trabalhado muito, que hoje a gente está numa feira de provedores, que o público, a maioria, é de provedor. E a gente não quer trazer essa situação da venda do banco de dados como se fosse um business do provedor, como se fosse uma questão dentro do provedor. Eu não vou pegar agora um setor da minha empresa e transformar num negócio de venda de dados. Não é esse o ponto. A gente está propondo um negócio diferente, um outro segmento. É uma outra estrutura, são outras regras. Quando a gente fala não pode simplesmente vender os dados, dependendo dos dados, a gente fala em regras. Atendidas algumas regras, supera-se questões e consegue-se operar. É a mesma coisa no provedor. A gente sabe que a gente não pode sair ali fora e passar os cabos nos postes indiscriminadamente, sem conversar, sem trocar um contrato, sem firmar parcerias. Essas questões são regras de uma atividade. A atividade de venda de dados se realiza com outras regras. Então, vamos lá. Exemplo de empresas que ganham dinheiro vendendo dados. Serasa dispensa apresentações. A gente sabe muito bem que se a gente digitar, pagar uma taxa, a gente consegue obter dados identificados ou identificáveis. A gente pode, por exemplo, inclusive o escalonamento de preço é em relação a isso. Eu pago R$6, eu consigo o nome e o telefone. Mas se eu quero o nome, o telefone e a situação de crédito da pessoa, a gente paga R$12. São preços. Preços por informações, e esse é o business da Serasa. A Serasa vive de vender dados. Fundação Getúlio Vargas criou o que eles chamam de MyData. É um sistema criado por eles, onde o usuário faz a discriminação dos dados que ele quer disponibilizar para venda. Cadastro e digo, vocês podem utilizar o banco de dados com as minhas informações para vender meu nome, meu CPF, meu endereço.
eu posso alargar ou diminuir a amplitude dessas informações de acordo com a minha vontade. Esse banco de dados fica disponível no mundo inteiro e pelo IP consegue-se identificar aquela informação que está cadastrada ali. É um business de venda de dados. A gente tem a Nelway, que é uma empresa particular, diferentemente, vocês podem dizer, ah, mas Serasa não vale, a FGV não vale, mas a gente tem empresas particulares que vivem de vender dados. Hoje, a gente tem, no mundo, mais de 7 pessoas. O muito maior país em população. Nós temos... Está falhando? Melhorou? Nós temos 210 milhões de habitantes no Brasil, ou seja, 210 milhões de produtores de dados. Muitos desses dados estão mapeados aqui, neste lugar, neste evento, e temos aqui um grande potencial de transformar isso num ativo. Se a gente para pensar, o que está mudando nessa situação? Por que a gente tinha isso ontem e a gente não tem hoje? Porque antes, a gente só tinha regulamentação e proteção de dados de relações ligadas à internet. E agora, todas as relações estão reguladas. Se a gente vai na farmácia e deixa uma receita médica com o nosso CPF, a gente está regularizando a informação de um dado nosso. Como que esse dado vai ser usado? Então, se a gente parar para pensar, todas as informações que hoje a gente presta em todos os lugares que a gente vai, se enquadram em regras. Regras que estarão em vigor logo mais em agosto de 2020, daqui praticamente 18 meses. Então, o que a gente precisa ter em mente? Que essa regulamentação, ela vem para todos os setores. E nós estamos aqui num setor que tem um alto índice de datificação desses dados, certo? Como é que a gente vai encontrar essas parcerias? Bom, parceria é um nome fundamental. Numa parceria que se faz entre duas empresas com interesses em compartilhamento de dados, se tem aí um negócio que todos ganham, inclusive aquele que está fornecendo informações. Principalmente se a gente tiver em mente que essa utilização vai se destinar para um outro bem. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um provedor, e vamos supor que eu tenha 5.000 assinantes, 1.000 assinantes, 10.000 assinantes. E eu tenho, ao meu lado, uma empresa que vende cursinhos pré-vestibulares. Neste momento, a gente pode querer, o meu vizinho pode querer uma pesquisa de quantas pessoas tem na minha base de dados que nasceram após o ano 2000. Essa informação anônima, ela automaticamente pode ser fornecida, ela é um ativo, ela pode ser vendida. Amanhã ou depois, essa informação ela pode se transformar com qualidade de dados, com informações identificáveis. E é esse o trabalho que necessariamente vai ser feito a partir de hoje com as regras que estão talvez aí recorrentemente aparecendo nas rotinas de vocês. O que eu preciso fazer para me enquadrar? O que isso vai custar? O que vai gerar? Vai gerar uma base de dados redondas. Quando a gente fala em inovação, a gente fala em inovação não só de sistemas, que claro, isso acontece muito rapidamente, mas em inovação de hábitos. Se a gente para pensar hoje como é que são as trocas de informação, a gente tem lá os termos de privacidade que ninguém lê. São páginas e páginas de informações que a gente não lê. Por que a gente não lê? Porque a gente quer o serviço. Se a gente se indispor com alguma das questões que estão ali postas, a gente não vai contratar o serviço, porque a gente vai fazer a barra de rolagem até lá embaixo, li, concordo, aceito, vai flegar e a gente vai ter acesso àquela informação, àquele serviço que a gente quer contratar. Então, esse não é o ponto. Quando a gente fala em inovação, a gente fala em criar novos meios de transformar esse consentimento numa parceria com o dono da informação. Criar mecanismos, pode ser interativo, pode ser através de outros sistemas que hoje precisam se enquadrar para gerar esse consentimento quando se quiser trabalhar com dados identificados, com dados que tenham condições de identificar o indivíduo, certo? A transparência, ela sempre foi, mas ela traz a segurança. Então, cada vez mais as empresas que estiverem adequadas no relacionamento com os seus clientes,
gerando segurança, tranquilidade, transparência naquilo que as informações, que os dados serão informados, a gente vai ter preferência diante de outras. É uma questão de aptidão de se relacionar com o cliente e verificar o que ele precisa para consentir afirmativamente em cima daqueles dados que você pode transformar. Então, voltando, como a gente está formando um novo nicho, que não é dentro do mercado de provedor, é um segmento paralelo, que vai resultar da organização da base de dados, a gente vai ter necessariamente uma regulamentação dessa base, que a gente vai ter alguns com aceite, sim ou não, e aqueles que tiver não, a gente vai ter a segurança de que esses dados não serão repassados indiscriminadamente. É com um aceite claro e expresso, sim ou não. O que a gente tem hoje, tá? Como a gente falou antes, a regulamentação de proteção de dados e de guarda de dados, ela era muito mais voltada para relacionamentos de internet. Hoje, como eu falei, até a receita médica que a gente leva na farmácia nos gera uma dúvida. Como é que o que vão fazer com o meu CPF que eu estou informando aqui? Tem também, vamos supor, a gente chega num edifício corporativo, vai dar entrada no edifício, a gente informa a nossa identidade, a gente bate uma foto e ali a gente está registrando dados pessoais. Ninguém pergunta, cadê a política de privacidade do condomínio? Deixa eu ver o que vocês vão fazer com os meus dados. Agora há pouco eu estava vindo para cá e eu ouvi no rádio uma promoção. Mande para nós uma selfie, o seu CPF, e você vai ganhar ingressos com acompanhantes para um determinado show. E eu fico, automaticamente a gente já pensa, o que vão fazer com a minha selfie, o que vão fazer com os meus documentos, eu não estou assinando nada. Porque a gente costuma trabalhar com base na confiança. E agora, mais do que isso, as questões de transparência e de certificação, de ok, de sim ou não. Deixa eu ver o que eu fiz com o controle. Aqui. Aí a gente tem em voga muito que se fala em inteligência artificial. Todos os momentos a gente tem novas soluções e todas elas sendo alimentadas por seres humanos. Elas vêm para tirar dos seres humanos algumas atividades que eles até hoje faziam, porém, necessariamente, eles são alimentados por seres humanos. Dados. Indiscriminadamente dados. Se esses dados não forem regulares, harmônicos, a gente corre o risco de ter uma inteligência artificial que de inteligente não tem nada, porque passa a ter informações que não servem, ou que discriminam, ou que transformam uma realidade que não existe. Diversos exemplos, por exemplo, a Amazon. A Amazon criou um sistema de seleção, de recrutamento de pessoal, que você preenchia lá as informações, porém a alimentação do sistema, de alguma maneira, excluía mulheres do processo seletivo. Porque, de acordo com os dados informados naquela inteligência artificial, as mulheres não seriam tão capacitadas quanto os homens para aquelas vagas. Isso foi percebido e automaticamente corrigido, mas já tinha havido um dano. O que eram isso? Dados. Dados pessoais datatificados de uma maneira que gerou discriminação. São esses os exemplos de cuidados que se deve ter quando se faz a alimentação. No entanto, essa é uma realidade cada vez mais constante. Há 40 anos atrás, a nossa realidade virtual era a calculadora. Era ela que fazia um papel que antes que a gente necessariamente podia fazer com o lápis e o papel. Hoje, a cada segundo, a gente tem inovação, dispositivos que não funcionam, que deixam de funcionar, que ficam desatualizados. Esse constante movimento nos gera uma ansiedade e a gente volta lá na questão da inovação e criação de parcerias. Como é que eu, desenvolvendo um novo produto através do produto que eu tenho hoje, vou avançar no mercado? Ah, Júlia, mas eu não vou me comparar com a Serasa. Eu não tenho condições de brigar com a Serasa, não sei. Eu vou fazer um trabalho parecido com o da Fundação Getúlio Vargas? Não sei. A gente tem hoje
as informações datificadas, isso é verdadeiro dentro de cada provedor, dentro de cada empresa, e aqui nós estamos no evento de provedor, mas isso é em todos os nichos. As pessoas têm informações datificadas, informações catalogadas, e elas podem ser transformadas em um ativo, o ativo que é a informação, que é o mais valioso do mercado hoje em dia. Então, reunindo essas informações, fazendo essas trocas, a gente tem informações valiosas, informações que valem dinheiro e que podem ser aproveitadas dentro dos mais diversos nichos. A gente deu o exemplo do cursinho pré-vestibular, mas a gente pode daqui a pouco ter uma universidade que está fazendo um estudo, que quer saber, numa determinada região, quantas pessoas têm uma faixa etária, quantas pessoas têm uma determinada renda. Né? A gente pode ter daqui a pouco um grupo econômico, uma loja de departamento que quer montar uma sede, ela vai buscar. Quem é que tem a informação atualizada? Quem é que há pouco tempo criou uma base de dados? É a Kazan, por exemplo, que está no mercado há milhares de anos e tem uma base de dados que talvez não esteja atualizada? Ou é uma empresa que fornece um serviço tão essencial quanto que é a internet e que está atuando no mercado há 3, 4 anos, 5 anos? Então, são dados valiosos. E conectando, fazendo parcerias. Depois de tudo ajustado, a gente tem, sim, um ativo. Bem, pessoal, basicamente, era essa a ideia de trazer um novo nicho, uma ideia de fomentar os negócios dentro do que está posto hoje. E como eu falei, repito, não seria uma caixinha nova dentro de um provedor. Seria realmente um novo segmento partindo da base de dados que hoje existe e não sendo tão caxias ou tão negativo na análise da lei que traz a proteção de dados. Porque essa é uma agenda que ela costuma ser negativa. Certamente vocês, donos de provedores, já foram demandados ou por um funcionário ou por um prestador de serviço que trouxe essa questão, precisamos fazer os ajustes, vai ter autoridade de fiscalização, virão multas que poderão ser de até 50 milhões de reais. Essas questões todas, elas trazem uma agenda negativa. No entanto, as regras de enquadramento trarão um novo ativo. Ele já existe. No entanto, ele estará regulamentado e ele poderá se transformar ou se resumir num novo negócio paralelo de outro segmento que certamente tem mercado. A venda de informações é um negócio que tem mercado, principalmente quando as informações são dados. Está todo mundo em cima e de olho nos dados. Globalmente falando, dados é a informação que mais vale no mundo. Então, me coloco à disposição se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Eu sei que é um assunto que não se esgota em 30 minutos e certamente virão novidades ainda até a implementação e vamos tentar caminhar passo a passo, um dia de cada vez para superar as dúvidas. Obrigada.